Ocorre, no entanto, que um filósofo profissional precisa ter um conjunto de habilidades. Para citar só algumas aqui, são muito mais que essas, mas para citar só algumas. Um filósofo profissional precisa ser capaz de interpretar, ler e interpretar textos muito, mas muito difíceis. Um filósofo profissional precisa ser capaz de articular argumentos e teses muito complexas. Um filósofo profissional precisa ser capaz de escrever artigos acadêmicos de qualidade, que possa colocar para o debate com a comunidade acadêmica, precisa ser capaz de realizar pesquisas sobre filosofia e etc. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque a aquisição dessas habilidades requer que a gente tenha, com relação, por exemplo, às disciplinas de filosofia, disciplinas que você vai fazer ao longo da graduação, uma atitude diferente daquela que a gente costuma ter com relação ao ensino médio. E que tipo de atitude a gente costuma ter com relação ao ensino médio? É mais ou menos isso aqui. A gente chega, assiste a aula, absorve o conteúdo que assistiu e então usa esse conteúdo para resolver uma avaliação qualquer, pode ser de diferentes tipos, e ser aprovado naquela avaliação. O objetivo central é fazer aquela avaliação e ser aprovado. A nossa atitude com relação ao conteúdo é quase toda passiva. A gente chega lá para receber um conteúdo, anotar num caderninho, né? E poder usar aquilo depois numa avaliação. No máximo, a gente dá uma estudada antes da prova, de algumas horas, quando é bom aluno e etc. Diz a verdade aí, não é bem isso que acontece? Foi assim seu ensino médio? Mente não, foi assim ou você fez algo diferente? Bom, mas a verdade é que a maior parte das pessoas, de fato, encara o ensino médio assim. O que importa aqui é que você não deve encarar as disciplinas de uma graduação em filosofia dessa forma. Para começo de conversa, você deve sempre, o primeiro passo sobre como fazer uma disciplina em filosofia é leia o texto que vai ser discutido em cada aula antes da aula. Não durante a aula e muito menos depois, antes da aula. Vá para a aula com o texto lido. Ao ler, separe o que você entendeu no texto do que você não entendeu. Quanto àquilo que você entendeu, tenha uma atitude crítica. Se pergunte o seguinte: a solução que esse filósofo está apresentando para esse problema, eu concordo com ela? Essa solução é plausível? Eu consigo pensar em objeções a essa solução? O argumento do filósofo apresenta problemas? É possível apresentar objeções a esse argumento? Será que ele tem pontos fracos ou falhas, etc? Aqui alguém pode dizer: ah, Sagi, mas se eu estiver muito no início do curso, minhas objeções, etc., vão ser ingênuas. Olha, provavelmente vão ser ingênuas, mas você já vai ver a importância de você formulá-las mesmo assim. Quanto à parte que você não entendeu do texto, você vai fazer o seguinte: procure pelo menos uma bibliografia secundária, um artigo de outro autor, muitas vezes artigo que não foi indicado para a disciplina, mas procure lá, que explique aquele ponto, tente consultar esse artigo, tente aprender, formule hipóteses de interpretação sobre os pontos que você não entendeu, especule sobre aquilo que você não entendeu e etc. Depois de você fazer tudo isso, você vai para a aula. Tudo isso vai ser levado para a aula. Agora olha a diferença. Você não vai mais chegar na aula e pegar um caderninho e ficar anotando conteúdinho. Isso é o que a maior parte das pessoas fazem. Por Deus, se você quiser fazer uma pós-graduação em filosofia, você não vai fazer isso. Você vai chegar na aula e agora você vai ser um participante ativo dessa aula. Você vai, para começar, guiar o professor para as partes que você não entendeu, pedindo para que ele explique, vai apresentar as suas hipóteses de interpretação. Quando o professor prestar a interpretação dele, se for diferente da sua, e se você não perceber por que a dele é mais plausível, você pode dizer: professor, por que eu não poderia interpretar esse ponto aqui, esse argumento dessa forma, essa tese dessa forma, esse trecho dessa forma? Vai discutir, vai apresentar as suas objeções. Professor, olha só, eu tenho essa objeção aqui, essa parte, será que ela funciona? Não tem problema ser ingênuo não. Se você estiver, por exemplo, no primeiro, segundo período, o professor sabe que você está começando a sua jornada. Ele sabe que provavelmente suas objeções, etc., serão relativamente ingênuas, mas isso faz parte do processo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Imagine que você tenha feito isso uma disciplina inteira. Uma disciplina tem em torno de 15 aulas. Então você vai ter passado 15 aulas fazendo isso. Você leu o texto antes da aula, pensou ativamente sobre o texto, buscou uma referência secundária e etc. Imagine o outro aluno, que vai ser o aluno padrão, a maior parte dos alunos fazem isso. A maior parte faz isso, perdão. Está lá, indo na aulinha, anotando conteúdinho e fazendo, esperando para fazer uma avaliaçãozinha, pode ser um trabalho, uma prova, etc., usando conteúdinho anotado. Quem
vai terminar a disciplina sabendo mais. Quem vai terminar a disciplina sabendo muito mais? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: você, ao fazer isso, ao não ter uma atitude completamente passiva com relação ao seu professor e com relação ao conteúdo recebido, você vai de fato aprender mais. E olha só, você vai desenvolver um conjunto de habilidades que eu já mencionei aqui. Você vai desenvolver a habilidade de interpretar um texto difícil. Você vai estar lá lendo, por exemplo, Descartes, mas tentando interpretar os trechos que você não entende, formulando hipóteses de interpretações, pensando em objeções, pensando em pontos fracos no argumento dele, etc. Ao fazer tudo isso, você vai estar treinando, de fato, como se lê um texto de filosofia. E ao apresentar seus argumentos e discutir dentro da sala de aula, você vai estar treinando formular e discutir argumentos complexos. Porque o texto que você vai estar lendo provavelmente vai estar recheado de argumentos complexos. Geralmente a gente estuda textos de filósofos renomados. Então vai estar lá provavelmente recheado de teses e argumentos muito sofisticados, muito complexos. E você vai treinar a discussão e a formulação dessas teses e também das suas próprias hipóteses na sala de aula. Você vai treinar também um pouco de como fazer pesquisa, porque ao procurar por uma referência secundária, você já está ali fazendo pelo menos parcialmente uma pesquisa. Você está treinando em cada disciplina, em cada aula de cada disciplina, um conjunto de habilidades que são extremamente importantes. Compara o que vai acontecer com você. Suponha que você faça isso, nem em todas, suponha que você faça isso em 10 aulas de uma disciplina de 15 aulas. Compara o que vai acontecer com você com o que vai acontecer com o aluno que está lá. Eu vou anotar o conteúdo para estudar para a provinha. Por Deus, né? Inacreditável. Enfim, é óbvio que você vai sair da disciplina com um domínio gigantescamente maior. Agora eu vou te pedir para fazer outra comparação. A gente sabe que você não vai ter uma disciplina só, você vai ter muitas disciplinas. Suponha, por exemplo, que depois de 5 disciplinas, você tenha feito isso em 10 aulas de cada disciplina. Você vai ter treinado todas essas habilidades já por 50 vezes. Agora imagine você fazendo isso o curso inteiro. Se você fizer isso o curso inteiro, você com toda certeza vai adquirir ainda muito mais habilidades do que a gigantesca maioria dos alunos. Porque a gigantesca maioria encara a graduação, talvez por falta de informação, muitos porque não têm interesse mesmo, como uma espécie de ensino médio. E note que é muito, mas muito difícil desenvolver essas habilidades que eu mencionei aqui se você tiver atitude passiva. Você não vai conseguir desenvolver a habilidade de ler um texto sofisticado, nem de articular argumentos e teses completas, se você, de fato, não se embrenhar lá em tentar interpretar texto, formular hipóteses, ler os textos, discutir as hipóteses com seu professor, enfim, apresentar seus argumentos e etc.